Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. E é um canal, ou melhor, é um canal não, é o canal, né? Mas o vídeo de hoje, eu acredito que vocês vão gostar do assunto, porque olha quem eu trouxe aqui comigo, a Flávia. A Flávia é advogada aqui nos Estados Unidos, advogada de imigração. Ela que sempre me ajuda com tudo que eu preciso sobre informações de imigração, ela me ajuda. Eu disse, gente, eu tenho que gravar com a Flávia. E é muito difícil de conseguir falar com ela. Aí eu pensei, quando a gente conseguiu marcar, eu pensei, Flávia, segura que nós vamos gravar 3 vídeos diferentes com 3 assuntos diferentes pro pessoal aqui pro canal, porque muita gente me pergunta sobre e a gente tem que discutir mais. Com certeza. Obrigada, viu, Flávia? Imagina, pra quem não conhece você, a Dani. Flávia, ó, a Flávia tem vários escritórios aqui na Califórnia, em Irvine, aqui em San Diego, Los Angeles, né? Agora tô em Beverly Hills. Beverly Hills. Então, ela tá super acostumada com essa questão imigratória aqui nos Estados Unidos. São quantos anos já? 20 anos trabalhando? 20 anos nos Estados Unidos, 17 com imigração. Eu ainda vou contar a história dela pra vocês, porque se vocês soubessem tudo que ela passou aqui nos Estados Unidos e virou advogada, ó, vai uma boa história no canal. Mas a gente deixa pra depois. Vamos falar hoje, gente, sobre a questão... Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o OPT, tirando todas as dúvidas do OPT, dizendo que vocês podem abrir empresa, porque muita gente fala assim, eu sou estudante e eu não posso trabalhar nos Estados Unidos, e se eu abro a empresa, eu não posso trabalhar legalmente na empresa porque eu não tenho permissão de trabalho. E a OPT, querendo ou não, ela te dá essa permissão de você poder trabalhar na própria empresa que você abriu. Aí muita gente me perguntou assim, mas Dani, a OPT demora 1 ano, e depois desse 1 ano, como é que fica a minha situação? Eu fecho a empresa ou o que eu faço? Então é aí que entra a Flávia. Para explicar para vocês como que funciona. Na verdade é bem complexo, viu? Não é tão simples assim, mas tem possibilidades, né, Flávia? Tem possibilidades, vou fazer um resumo, tá? Porque é um assunto que eu posso ficar falando por horas aqui. Mas sim, tem opções, O importante é você fazer uma coisa estratégica, é pensar, organizar antes de fazer, eu vou fazer o OPT e depois pensar o que fazer. Então, tem 3 opções básicas que a gente pode explorar. Uma é se você tem uma empresa no Brasil, você trabalhou, não necessariamente você não precisa ser dono da empresa, mas se você trabalhou para uma empresa... Pode ser funcionário, então. Funcionário por 1 ano nos últimos 3 anos, você pode trazer essa empresa para cá com o visto L. Então, você tem as coisas técnicas, onde você tem que ter um ownership, né, da empresa. Mas a pessoa tem que estar linkada ainda a essa empresa? Ou, por exemplo, ela pode ter pedido demissão da empresa dela, vindo para cá estudar, fazer o sabático, estudar aqui por 3 anos, 2 anos, não tem problema. O importante é mostrar que houve esse vínculo de 1 ano nos últimos 3 anos. Tendo esse vínculo, a pessoa pode trazer uma filial, uma subsidiária da empresa para cá. Então, uma maneira de usar o próprio OPT para mudar para o visto L. Então, enquanto você está estruturando a empresa, abrindo conta bancária, fazendo toda aquela formalidade, aquela papelada, você pode usar o OPT para esses fins. E depois o L. E o L, o legal do L é que a empresa, você pega por 1 ano, se for uma empresa nova, aí você pode renovar por mais 2 anos, enfim, dá para renovar por um tempo. E se a empresa estiver indo bem, a empresa pode te dar o green card. Entendeu? Então é bem legal. Então é uma maneira de um investimento relativamente baixo, tá? E assim é baixo porque existem maneiras de comprar o seu green card, mas você precisa de $500 mil ou $1 milhão. Só isso. Então não é o dinheiro que a gente tem assim basicamente todo dia. Mas é uma opção legal de fazer o L, porque com o L você utiliza o trabalho que você fez no Brasil, então você está trazendo algo que já existe e pode ser, e é bem flexível. É bem flexível, uma opção. Outra opção, se você tem uma cidadania além da brasileira, porque infelizmente a gente não tem um tratado bilateral com os Estados Unidos, então um brasileiro que quer investir $100 mil, não pode, tem que ter um vínculo com a empresa no Brasil, para fazer o L, mas se você é brasileiro italiano, se você é brasileiro espanhol, você pode fazer o visto E. E aí, com visto E também você pode ter um investimento aqui nos Estados Unidos, só que baixo custo, né? Perto Exatamente. De um L, ele é bem e você baixo. pode abrir qualquer coisa. O L, você está trazendo a empresa Brasil para cá. E com o E, você está abrindo qualquer coisa. Você teve uma ideia, você levantou de manhã e falou assim, é essa a empresa que eu vou abrir. Com o E, você pode. Com o L, não. O L tem que ter aquele vínculo com a empresa do Brasil. Uma outra opção também seria o visto O, de habilidades extraordinárias, certo? E a palavra extraordinária, não se assustem. Tá? É que todo mundo se assusta. Todo mundo. Habilidade extraordinária. Flávia, eu não sou extraordinária. Gente, deixa que eu decido se você é extraordinário ou não. Tá? Tem várias profissões que se enquadram, não é só artista. Você pode ser empresário, você pode ser escritor, você pode ser maquiador, você pode... Enfim, N número de profissões.
também é uma opção do que você pode fazer no OPT. Eu tenho muita gente, tá? Muitos clientes que vieram pra cá, por exemplo, estudar alguma coisa, do cinema, fez um roteiro, o roteiro ganhou prêmio e a gente sai dentro do OPT, a pessoa tá correndo atrás para desenvolver o perfil, porque o perfil pode ser criado, certo? E usar o OPT como tempo para criar o portfólio melhor para fazer o O. Então tem várias opções. Então se você é a pessoa que está focada em business, que quer, sabe, investir, abrir uma empresa, faz o L, se tem um vínculo no Brasil, se tem um passaporte além do brasileiro, português também não ajuda, tá? Português não ajuda, eu ia dizer isso. Muita gente Português fala, não ajuda. Então espanhol, italiano, argentino, mas português não. Mas faz o E. Faz o O, que é a habilidade extraordinária. Sim, existe o H, mas o H1B... Essa é uma pergunta que as pessoas me perguntam bastante. Mas eu posso ser meu próprio sponsor de um visto de trabalho na minha própria empresa? Essa é uma pergunta que é aquela resposta de advogado, depende. Tudo depende, depende Tudo dos depende. depende. Então, por exemplo, direto para um green card, saindo do OPT para o green card, é quase impossível você se autopatrocinar para um green card. Tecnicamente, em alguns momentos pode, mas eu nunca vi em prática. O que você pode fazer é você, por exemplo, num visto O, você tem uma produtora no Brasil e a produtora tá funcionando, tem empregados, isso pode ser qualquer coisa. E você tá vindo pra cá pra desenvolver, você tem habilidade extraordinária, quer desenvolver aquilo aqui, você é uma maneira de ir ao redor do O, desculpa, ao redor do L. Então você pode vir com o O dessa maneira e trazer o seu próprio negócio pra cá. O L, vem com L. Não, com o O também. O O também dá pra fazer assim. Então as duas formas daria. Dá pra fazer, mas assim, o autopatrocínio, eu sei que eu tô dando uma volta aqui pra responder a pergunta, mas o autopatrocínio é muito difícil, certo? No caso, você se autopatrocinar um visto de trabalho, por exemplo, um H1B, é mais difícil de acontecer. Só se você tiver uma habilidade excepcional ou extraordinária, porque são duas coisas diferentes, e você sim pode aplicar para um green card, mas você tem que se enquadrar tanto no que se chama EB2 ou EB3, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas esses são vistos que você pode, o EB2 especificamente você pode se autopatrocinar, o EB3 não pode. Mas a resposta é, tecnicamente existe a possibilidade de fazer um autopatrocínio, mas é muito difícil e eu não colocaria toda a minha energia num autopatrocínio, porque a Flávia fala isso por causa da empresa também, porque a empresa vai ser nova, né? Porque a pessoa abriu a empresa com o OPT. Então é muito novo para poder você já se autopatrocinar um visto de trabalho. Existe o que se chama a habilidade de pagar, ability to pay. E uma empresa nova, por mais que você esteja vendendo, por mais que você esteja produzindo, como é que você vai justificar que você vai pagar aquela taxa, aquele salário que você está se prometendo? E outra coisa, todo o processo do EB3, por exemplo, é mostrar que não tem um trabalhador qualificado nos Estados Unidos. Então, a gente vê o número da empresa, a gente vê a viabilidade fiscal, a gente vê um N número de fatores, não é uma coisa só, um conjunto de fatores que vai qualificar ou desqualificar a empresa. Então, se uma pessoa vem para mim e fala assim, olha, eu quero abrir uma empresa no OPT, eu ficaria mais preocupada, porque a gente foca em encontrar um emprego que queira te patrocinar, certo? Te dar o sponsorship, e aí você tem o tempo de respirar. Entendeu? Respirar e passar pelo processo e não ter o ônus de ter que provar que a empresa vai fazer milagre em pouco tempo. A não ser, como ela falou, se você for abrir uma empresa com o OPT, você já tem um planejamento estratégico, ou seja, de buscar um O, um L ou um EB. EB2 ou EB2 também, nessas questões. Então você tem que ter um planejamento estratégico. Não é simplesmente chegar aqui, gente, e dizer, e agora, José? Agora vou abrir uma empresa, vou ter ganhar meu PT, pronto, minha vida está salva. Não é bem assim que funciona. Tem que pensar no planejamento estratégico. Lembra que eu sempre falo? É o agora e o depois. Aqui nos Estados Unidos é sempre assim, agora e o depois. Exatamente, essa história de chegar assim, aqui e tentar remediar a situação é bem mais difícil. Muita gente com quem eu trabalho é o planejamento antes de sair do Brasil. Certo? E pensar, ok, essa é a minha linha de pensamento, será que essa é uma maneira adequada? Esse é o investimento correto? Então, fazer esse planejamento antes salva dinheiro, energia, tempo, estresse, né? Especialmente quando o OPT vai expirar, o OPT vai expirar, fica naquela coisa, é um ano, né? Lembra? Dependendo das áreas, é um ano. Se for áreas da matemática, ciência, engenharia, matemática, daí tem um pouquinho mais extensão. Mas mesmo assim, né, gente? E lembrando, a extensão só ocorre para essas áreas para quem tá fazendo bacharelado, MBA, não é também associate degree, já não entra, por exemplo. Então tem que ter bastante cuidado. Por isso que é importante o planejamento estratégico do que vocês estão fazendo, tá? Exatamente. Isso é bem importante. Mas tem opção? Tem. Aliás, não tem uma. Tem várias opções que vocês
vocês podem trabalhar para quem está saindo no OPT e abrindo uma empresa para você mesmo. Tem várias opções. Só lembrem que vocês têm que ter tempo para organizar tudo isso, né? E o tempo é muito importante também. É uma coisa holística, né? Uma coisa global. Muito bom. Eu gostei eu queria trazer esse assunto porque, como eu já falei do OPT lá e muita gente perguntou sobre isso, eu pensei, já vou trazer a Flávia e nós vamos já responder essa dúvida pro pessoal. Então tá aí, mais um vídeo de dúvidas para vocês respondendo um pouquinho sobre esse assunto e eu vou gravar mais alguns outros vídeos com a Flávia aqui, tá bom? Então se liguem que vai vir mais dicas bacanas. Beijo, gente.